Olá, amados irmãos, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a sua família esteja bem. Que a bênção do Senhor Deus possa ter estendido sobre a tua casa e não falte óleo sobre a sua cabeça. Amém? Glória a Jesus por estarmos aqui mais uma vez. E eu quero, antes de compartilhar a palavra de Deus com vocês, quero pedir a você que está aqui conosco hoje, se você não é inscrito no canal, por favor, nos ajude aí. É só apertar bem facinho. Se inscreva no canal, aí tem um sininho lá que você também pode apertar, que apertando esse sininho você vai receber algumas notificações quando nós colocarmos novos vídeos, tá bom? E se gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus familiares e amigos. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos lá? Vamos para mais um Orando em Ação, com o título de hoje, A Oração de um Líder. Capítulo 2. Vamos lá. O texto de hoje, nós temos aqui Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Nos ajude a compreender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. O capítulo 2 de hoje, que nós estamos estudando no livro, Liderança com Propósito, E hoje nós estamos no capítulo 2. Nós queremos aqui compartilhar algo muito gostoso, muito interessante, que vai te ajudar muito, E diz assim, o segundo capítulo: se você fosse realizada uma pesquisa para descobrir a causa secreta de cada idade de ouro da história humana, não nos deveríamos surpreender o fato de tudo proceder de devoção e de pura paixão correta de um só indivíduo. Não há movimento de massa genuína, ele somente aparece em selo. No centro da coluna sempre estará a pessoa que conhece a Deus e que sabe aonde vai. Aí ele fala assim, olha, a igreja anda à procura de métodos melhores. Deus anda à procura de homens melhores. Às vezes nós estamos procurando coisas boas para estar na igreja, logicamente, nós procuramos as coisas melhores, mas Deus, aleluia, Ele procura homens e mulheres melhores, que possam estar dispostos àquilo que Ele precisa fazer sobre essa terra. Então Jesus está procurando homens e mulheres melhores, E ele diz assim, olha, a eficácia na liderança pública é determinada pela vida particular do líder. Então nós precisamos entender que cada líder que precisa entender que o líder é praticamente público. Então às vezes nós pensamos assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço, acontece, ninguém paga minhas contas, mas depois que você se torna um líder, você tem que saber sim, que você é uma pessoa pública e as pessoas estão de olho em você, as pessoas estão procurando pessoas que possam liderar sobre eles, que tenham um bom caráter, uma boa personalidade, para que possam guiá-los no caminhos que venham trazer benefícios para cada um deles. E aqui está escrito assim, olha, quando um líder deve orar? Nosso título de hoje é a oração de um líder. Todo líder precisa entender que ele precisa orar. Você pode ser líder do grupo missionário de mulheres, líder do grupo de homens, jovens, crianças, casais, do diaconato, tantos outros grupos missionários, líder de células. Você pode ser líder de todas as formas, na sua casa, na sua empresa, Contudo, o sucesso ele vem quando nós dependemos de Deus. E quando nós sabemos que dependemos de Deus, nós buscamos a Deus. Aí ele diz assim, quando o líder deve orar? Antes de fazer qualquer coisa, o líder deve orar. Então, esse livro, A Liderança com Propósito, ele vem trazendo os exemplos de Neemias. Neemias foi um homem que verdadeiramente, quando ele ouviu a causa da sua cidade, num lugar que ele não tinha ido, que sabia que era a terra dos seus pais, entristeceu o seu coração, mas ele não somente ficou triste, mas ele buscou em Deus a solução.
O líder inteligente, porém, o que deseja agradar a Deus, não faz nada antes de orar. Ai, tudo tem que orar, pastora? Tudo tem que falar, oh meu Deus. Sim, porque nós estamos dependendo dele. Isso prova que você sozinho, você não pode fazer nada. João capítulo 5, versículo 5 diz que sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então ele está querendo dizer assim, tudo que vocês forem fazer, vocês dependem de mim. Ah, pastora, mas tem muitas pessoas que não buscam Deus, são homens e mulheres de sucesso. Ah, irmãos, vocês não conhecem o particular das pessoas. O nosso problema é que nós só enxergamos o que está fora, mas o que está dentro, somente quem conhece é Deus. Então, por isso, se você é um líder inteligente, né, você deseja agradar o coração de Deus, você é aquele que, antes de qualquer coisa, antes de efetuar qualquer projeto, você busca as orientações de Deus. Aí tem uma pergunta assim, como o líder deve orar? Como? Porque são várias situações difíceis, são outras, trabalhar com pessoas ou com coisas, né? Então, cada um tem suas habilidades e nós precisamos entender como o líder deve orar. Qual a causa? Qual que você está trabalhando? Nós estamos falando aqui de pessoas, a igreja trabalha com pessoas, nós lideramos pessoas. Então, aparecem diversas coisas para a gente estar resolvendo. Aparecem diversas situações para que nós venhamos resolver. Então, aí nós vamos lá, você pega uma canetinha, anota, que é bom que depois você vai lembrando. Por que o líder deve orar? Mas para que eu devo orar? Né? Que às vezes se sente muito inteligente, muito capaz, né? Na palavra lemos, bem-aventurado o pobre em espírito, pois dele é o reino dos céus. Não há nada que Deus não esteja disposto a fazer pela pessoa que depende dele. Por que o líder deve orar? Porque isso mostra que ele depende de Deus. Né? Então nós lemos um versículo aqui que mostra para cada um de nós, né? Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado o pobre em espírito, pois dele é o reino dos céus. Não há nada que Deus não esteja disposto a fazer pela pessoa que depende dele. Quando ele sente que você realmente reconhece da dependência de Deus, ele vai fazer de tudo um mais para fazer você alcançar o sucesso, alcançar os benefícios das bênçãos de Deus. Só podemos começar a ser úteis como líderes quando reconhecemos que dependemos completamente de Deus. Se não tiver esse reconhecimento, se você achar que as suas próprias habilidades você vai conseguir alguma coisa, eu não vou dizer que você nunca vai chegar em algum lugar, porque chega sim. Isso tudo porque Deus permite. Além de você ter as habilidades, você tem que entender que as habilidades que você tem foi Deus que deu. Você não simplesmente você simplesmente, né, eu sou porque eu sou a pessoa, eu sou aquela que faz, acontece, não, porque Deus, sem errar, sem discutir, ele escolheu colocar em você essa habilidade que você tem. Então, é necessário que todos nós venhamos estarmos dispostos a entender que somos dependentes do Senhor. Aí eu faço a pergunta, né? Por que o líder deve orar? Segundo ponto. Primeiro ponto, porque isso mostra que dependemos de Deus. O segundo ponto, porque isso alivia a carga. Porque quando nós buscamos em Deus, irmãos, Deus vai trazer até nós, aleluia, a solução, o direcionamento, como nós devemos resolver a situação, como que nós devemos fazer aquele projeto. Deus vai clareando, Deus vai trazendo, iluminando o caminho. Né? Nesse livro a gente está falando sobre Neemias, aqui fala um pedacinho, olha. Neemias era um homem compassível e sensível, um homem que sentia profundamente as coisas. Perturbado pelas más notícias que recebia, tratou de encontrar-se com o coração de Deus por meio da oração. Ele recebeu, eu tinha falado com vocês, né? Ele recebeu as notícias não eram boas, ele ficou entristecido, né? Mas ele só ficou entristecido, se lamentando. Mas ele quis o que? Se lamentar com Deus. Senhor, o que devo? O que eu posso fazer para que isso mude?
Verdadeiramente, irmãos, todos nós, talvez você está passando por situações difíceis, recebeu algumas notícias difíceis, está passando por tempos difíceis, a sua lamentação ao vento, ela não vai te trazer um benefício. Mas se lamente com Deus, busque em Deus a solução, né? Muitas pessoas dizem assim, mas agora eu vou colocar Deus na parede. Quem somos nós para colocarmos Deus na parede, irmãos? Deus é espírito, importa que o busquemos em espírito e em verdade. Então é necessário que nós venhamos buscar com o coração. Deus honra a oração que sai de um coração genuinamente quebrantado. O salmista fala assim, um coração quebrantado Deus jamais rejeitará. Então quando você vai humildemente, por mais que você saiba que você tem uma habilidade para fazer, para coordenar, para dirigir as pessoas, mas no fundo você tem um coração quebrantado diante de Deus, reconhecendo que aquela habilidade que você tem, ela veio de Deus para você, como um presente, né? Diz assim, deseja escutar de nós, o Senhor Deus deseja escutar de nós, Senhor, não posso com isso, não sei como enfrentar, ajuda-me. Quantos de nós, irmãos, nós batemos o pé e ali sofre sozinho e não consegue pedir ajuda às pessoas porque acha que vai vencer sozinho? O Senhor Deus não nos fez para vivermos sozinhos. O Senhor Deus nos formou para vivermos em comunidade, em comum, se relacionar uns com os outros. Essa oração, essas são as orações a que Deus gosta de responder. A liderança produz estresse. O alívio se encontra de joelhos. Irmãos, toda liderança ela vem trazendo um cansaço, às vezes uma decepção, mas nós só aliviamos essas dores quando nós nos encontramos de joelhos diante de Deus. O outro ponto, nós falamos primeiro, nós fazemos segundo. Por que o líder deve orar? Porque ele libera o poder de Deus. Quando nós oramos, irmãos, o céu se abre ao nosso favor. Não há nada que libere o poder de Deus como a oração de fé. A sua oração precisa ser aquela oração que está realmente fazendo assim, eu tenho fé, eu acredito, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, ora, sem fé nós não podemos agradar a Deus. Então, com a nossa fé, agradando o coração do Pai, com certeza Ele vai liberar uma bênção para cada um de nós. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandiosas, insondáveis que vocês não conhecem. Então é para clamar, é para abrir sua boca. Então, por que o líder deve orar? Porque libera o poder de Deus. Você vai ser um homem ou uma mulher de sucesso quando você buscar o Senhor de todo o seu coração. Você vai realmente provar o poder de Deus na sua vida, aleluia, secular, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, em nome de Jesus, na sua vida de relacionamentos. A sua vida vai ser transformada. Você vai ver, vai ser palpável aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Agora, nós tivemos esses 3 pontos. Por que o líder deve orar? Agora nós vamos para a pergunta é, como o líder deve orar? Aí diz assim, a oração egoísta, as que falam somente de minhas necessidades, são sinal de um espírito egoísta. Há orações que se parecem como lista de coisas desejadas. As orações impressionantes conseguem produzir um coração arrogante e cheio de orgulho. As orações dizem muito sobre quem ora. Irmãos, talvez você mas eu oro todos os dias, mas como que você tem orado? Como que você tem se apresentado diante de Deus? Você crê que Deus é o Todo-Poderoso? Você crê que Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá? E se você crê nesse momento, você que está me ouvindo aí, se você chegou até aqui, que eu acredito que Deus está falando com você. Você deseja ser um líder de excelência. Você deseja ser um líder, aleluia, desenvolvido pelas bênçãos de Deus.
Então, como que você tem orado? Como que você tem se apresentado? Se você crê que Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Jesus é o nosso Salvador, e se você crê que Ele pode estar com você aí agora, como você tem recepcionado? Como uma pessoa comum? Como uma pessoa qualquer? Que simplesmente chega e você desabafa as suas mágoas, as suas aflições diante dele e fala com arrogância? Não se fala assim diante de uma autoridade. Jesus é a autoridade maior de todos os reis, de todos os senhores. Então nós precisamos nos apresentar, irmãos, de acordo como ele é. Aleluia. E diante da sua grandeza, diante da sua misericórdia, o Senhor Deus tem nos atendido. Não tem fila para falar com Deus. Mas o Senhor Deus olha o nosso coração, quebrando o teu coração diante do Senhor. Neemias nos oferece 4 segredos das orações respondidas. Você quer saber esses segredos? São 4. Ele vai falar sobre 4 segredos. Segredos é tão legal, né? Quando a gente fala assim, olha, eu não posso te contar porque eu tenho, é segredo. Aí você fica, eu quero saber. Mas hoje eu vou revelar para vocês através desse livro aqui, que é bem bacana. Ele fala 4 segredos que Neemias, né? Diante da 4 segredos de orações respondidas, que Neemias orou e Deus respondeu. Não tem aquele ditado, foi batata, que diz assim, ó. A primeira ele baseava sua petição no caráter de Deus. Primeiro ponto, segredo. Ele reconhecia o caráter de Deus. Deus gosta dessa razão. Ele deseja que você o conheça, o que dependa dele. No versículo 5, Neemias diz, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o temem, com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Há 3 coisas sobre Deus que precisamos dizer para ele. Ele é grande. A posição de Deus. Você crê que Deus é grande? Você tem essa convicção que ele é temível, o poder de Deus? Que ele cumpre com as suas promessas, a fidelidade de Deus? A primeira coisa que Neemias fez foi reconhecer quem é Deus. Quem é Deus para você? Talvez você respondeu assim, é tudo. Tudo é muita coisa vaga para a gente dizer. Você precisa ser muito mais específico. O que Deus representa realmente para você? O que ele realmente é, que você já viu, que você já sentiu, que realmente fala muito forte com você? Quando reconhecemos o poder e a grandeza de Deus, nós o estamos louvando. É importante que cada um de nós venhamos louvar ao Senhor, louvar a grandeza de Deus, dedicar a nossa vida a Deus. Neemias disse na oração dele, Deus meu, sei que nossa situação é uma confusão. Você tem que reconhecer isso. Chegando diante dele, Senhor, nós estamos tudo atrapalhado, nós estamos tudo aqui. Lembro-me de que tu és aquele que tem tudo sob controle. Sei que os problemas que há ali em Jerusalém são grandes, mas tu és maior que eles. Tu és maior que a confusão. Você precisa apresentar, Senhor, o Senhor sabe como é que é a minha família, o Senhor sabe como é que é a minha igreja, o Senhor sabe como é que é o meu líder, meu grupo de célula, meu grupo missionário, mas, Senhor Deus, o Senhor é maior do que isso tudo, o Senhor pode resolver, eu acredito nisso. Libera isso para Deus. Irmãos, Deus já sabe que você vai falar, mas Deus gosta de se relacionar, né? Então é importante que todos nós venhamos ter esse posicionamento, assim como teve Neemias. Como o líder deve orar? Ele confessava o pecado que havia em sua vida. Todos os meses nós cumprimos com a ordenança que Jesus nos deixou, que é para cearmos todos juntos. E a leitura de Coríntios chega no versículo 28, fala bem assim, o homem examina a si mesmo. Nós precisamos examinar, olhar para dentro de nós e realmente reconhecer quem somos nós. Se alguma coisa fora do padrão de Deus, a Bíblia fala assim, que se com tua boca confessares, o Senhor Jesus é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados. Então, nós precisamos reconhecer e nos arrepender.
Aleluia. Deus havia advertido aos judeus que o preço da desobediência seria alto. Ele fala antes, ele dá uma chance antes, mas às vezes nós tapamos os nossos ouvidos para aquele sinal de Deus, que Deus está falando, Deus está tocando, não mexe aí, não vai ali, mas às vezes a gente insiste em fazer aquilo que desagrada a Deus. Quando foi a última vez que você confessou os pecados de sua nação? Primeiro você falou de você. Mas é importante que cada um de nós venhamos entender que além de olhar para nós mesmos, como que você pode apresentar diante do Senhor? Incluir-se junto com a sua célula. Você é um líder de célula. Você confessa o seu pecado e olha para a tua célula e vê realmente aonde que está o erro. E reconhecer que aquilo está errado e precisa ser modificado, mas às vezes você não sabe como mudar. E é aí onde que a gente entra para orarmos, buscarmos a resposta em Deus. Quando foi que você confessou os pecados da sua cela? Que está falando das nações, né? Da sua família, da sua igreja, do seu grupo missionário. Quando foi que você parou, Senhor, olha para o nosso grupo, olha para minha casa, olha para o meu casamento, olha para o meu relacionamento. Jesus, está tudo errado e eu não consigo sair dessa situação. Quando foi? Em geral, nós não pensamos assim. Somos muito individualistas. Em muitas sociedades atuais, o conceito que prevalece é que cada um é responsável só por si mesmo. Sinceramente, isso não está certo. Você é sim o guardião de seu irmão. Todos nós estamos juntos nisso. São muitas as pessoas que dizem: tenho de fazer o que é melhor para mim, e assim justificam todo tipo de coisa. Neemias disse: não só tenho pecados pessoais a confessar, mas também pecados coletivos. Aceito a culpa dessas outras coisas. Talvez não pareça justo, mas é a atitude que o líder deve assumir. Veja essa frase e anota aí no seu caderno, coloca aí, olha bem o que o autor colocou aqui, ó. Os líderes aceitam a culpa, os poderosos a passam para outros. Como que você tem liderado? Que tipo de líder você é? Se você quer ser um líder eficaz, deve ser capaz de assumir a culpa e compartilhar os méritos. Forte isso, né? Pecar significa simplesmente não acertar o alvo da perfeição estabelecida por Deus. Todos nós pecamos. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se nós pecamos, nós somos dependentes do Senhor. Se nós queremos nos acertar, nós precisamos entender que precisamos correr para os braços de Jesus e abrir o nosso coração diante dele, com a nossa boca confessar e nos arrependermos das nossas culpas. E ele é poderoso para nos perdoar. Outro segredo que tem aqui, olha, invocar as promessas de Deus. Então, nós vamos aqui. Invocar, buscar. Você já recebeu alguma promessa de Deus? Será que Deus precisa que lhe recordemos as coisas? Não. Ele se esquece do que prometeu? Não. Então, por que fazer isso? Precisamos fazer isso porque nos ajuda a recordar o que Deus prometeu. Que quem precisa realmente lembrar somos nós. A oração transforma as promessas de Deus em obras. A oração consiste em tomar posse da palavra de Deus. A oração consiste em pedir a Deus que cumpra o que prometeu. Aleluia. Quando oramos, estamos lhe pedindo que faça o que já prometeu e quer fazer. Veja a posição de Neemias. Ele disse: Deus meu, estou fundamentando minha oração no que tu és. Admito o que eu sou e depois faço lembrar do que tu já dissestes. Bacana demais. Louvado seja Deus. Deus nunca fecha seu armazém enquanto você não fecha sua boca.
Olha que bacana, irmãos. Então, quanto você está com a... Amém. Então, quanto você está falando, buscando ao Senhor, jamais Deus vai fechar as portas do armazém. Vamos dizer que Deus tem um armazém. Mas você precisa reivindicar as promessas dele. Fale com ele. Não chegue com arrogância, mas chegue lá, Senhor, só lembra, Pai, que o Senhor me prometeu. Aqui mais o segredo é o quarto segredo. Ele não deve, tem que ser específico. O quarto segredo é ser específico. Eu só vou relembrar vocês aqui, olha. O primeiro segredo, ele se baseia na petição no caráter de Deus. Você reconhecer quem é Deus. O segundo, confessar o pecado que havia em sua vida. Fazer o seu pecado coletivo também. Quando nós fazemos isso, é um segredo que é oração respondida. Invocar as promessas de Deus sobre nós. E agora o quarto precisamos ser específicos. Ele não teve medo de orar para pedir êxito. Alguma vez você já pediu a Deus que fizesse você triunfar? Se nunca fez esse pedido, por qual razão? Só há uma alternativa: o fracasso. Se o que está fazendo é, em última instância, para a glória de Deus, não há nada de mal que ore, pedindo êxito. Estude, irmãos, o livro de Neemias. Ore com coragem. Ore que Deus lhe dê êxito na vida para a glória divina. Você quer ter sucesso por quê? Para quê? Então, seja específico, fala com Deus, eu preciso disso porque vai acontecer assim, assim, assim. Deus vai olhar para você em como que vocês têm orado. Que o seu sucesso, o sucesso que você deseja, está incluído para você. Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Se você espera coisas grandes de Deus, então faça as coisas grandes para Deus. Deus quer abençoar a sua vida. Desse modo, a questão não é se você é um líder, mas sim que tipo de líder você é. Aleluia. Aprenda a orar como Neemias e você vai ver como as portas do céu se abrirão. E então você ora. E o que mais? O líder eficaz faz algo além de orar, mas não faz nada sem orar. Vou repetir isso, hein? O líder eficaz faz algo além de orar, mas não faz nada sem orar. Amém? Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. O líder precisa orar. Um bom líder precisa buscar a Deus, porque em Deus nós alcançaremos o sucesso. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque entendemos o quê? Que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Deus abençoe.